No Biologia com Laís de hoje, nós vamos traçar uma linha do tempo para entender a evolução das teorias evolutivas, né? Vamos começar lá atrás com Lamarck, depois entender a proposta de Darwin, né? E por fim chegar ao que conhecemos hoje como a teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo. Cada um desses cientistas, né, ajudou a construir o que sabemos hoje sobre a evolução das espécies. Então, bora lá? Nosso ponto de partida é o ano de 1809, com o cientista francês Lamarck. É importante a gente lembrar também um contexto histórico, né? Naquela época predominava o criacionismo, um contexto histórico. Os primeiros, né, cientistas dessa época propôs algo diferente. Ele propôs, né, que os seres vivos eles mudam sim, eles evoluem com o tempo. Lamarck propôs duas leis principais que, embora hoje elas estejam rejeitadas, mas elas foram muito importantes para abrir o caminho, né, para a teoria da evolução das espécies. São elas, né, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Segundo Lamarck, a teoria, né, da lei do uso e desuso é quando um organismo ele usa muito uma parte do corpo, né, e essa parte ela vai se desenvolver e ele chama isso de hipertrofia. Já se esse organismo não usa essa determinada parte do corpo, ela vai atrofiar. Agora, no caso da lei, né, da transmissão dos caracteres adquiridos, para Lamarck, essas mudanças, né, que foi hipertrofiando pelo uso ou que foi atrofiado pelo desuso, elas seriam transmitidas para a prole, ou seja, passada, né, para gerações, para os filhos. E assim essas características elas se acumulariam ao longo das gerações, transformando as espécies. Essa é a segunda lei do Lamarck, né, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Mas atenção, tá? Algo muito importante de se pontuar. Nas teorias, né, e leis do Lamarck, ele usava a ideia da hereditariedade, porém sem o conhecimento, né, da genética, sem o conhecimento do que de fato hoje a gente compreende o que é hereditariedade, né? Mas esse conhecimento da genética, ele só veio surgir depois, né? Viria depois de Darwin. Então, na época de Lamarck, ele acreditava-se, né, que essas características podiam ser, sim, passadas, né, para gerações, para os filhos, mas ele não sabia como é que isso acontecia. Vamos ver um exemplo mais famoso das ideias de Lamarck, né, que é o pescoço das girafas. Segundo ele, as girafas primitivas, elas tinham pescoços curtos, né, e viviam em regiões com a vegetação rasteira, né? E com o tempo as populações foram crescendo, né, e a comida no chão começou a faltar. E para se alimentar, as girafas começaram a esticar o pescoço, né, para poder alcançar as folhas nas copas das árvores, né? E esse esforço constante, né, teria alongado o pescoço das girafas, né, ao longo das gerações. Essa característica, né, foi sendo passada. Só que esse esforço constante teve que alongou o pescoço das girafas. Esse esforço constante teve que alongou o pescoço das girafas. Isso é a lei do uso e desuso. E esse pescoço maior, né, mais longo, seria transmitido para os seus filhos, né, para as proles, que nasceriam, né, com o pescoço um pouco mais longo. E essa é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E com o passar de muitas gerações, as girafas, né, se tornaram as girafas que nós conhecemos hoje, né, com os pescoços longos. Depois de Lamarck, em 1859, vem Charles Darwin, um cientista inglês que também buscou entender, né, e explicar como é que as espécies mudam ao longo do tempo. Darwin conheceu as ideias de Lamarck, estudou várias delas, mas desenvolveu uma explicação bem diferente e muito mais aceita até hoje sobre a evolução das espécies. O objetivo desse vídeo não é a gente trazer uma biografia completa sobre Charles Darwin, mas é sim para a gente compreender as teorias, né? Mas eu vou trazer um breve contexto, né, de Charles Darwin, né?
que ele passou 5 anos viajando pelo mundo a bordo do navio Beagle. Durante essa viagem, né, ele fez várias observações sobre a fauna e a flora, coletou muitos fósseis, especialmente nas Ilhas Galápagos, né? E essas observações de Charles Darwin foram fundamentais para a criação da teoria da seleção natural proposta por ele. Algo assim muito importante também de pontuar é que Darwin ele se baseou nas ideias do economista Thomas Malthus, que dizia que a população ela cresce mais rápido do que a produção de alimentos. Ou seja, em algum momento faltaria comida para todos, né? E apenas os mais fortes ou os mais adaptados sobreviveriam. Então, a partir dessas influências, né, Darwin formulou a teoria da seleção natural. Ele percebeu que dentro de uma mesma espécie, né, os indivíduos eles são diferentes entre si, né? Existe uma diversidade que hoje nós chamamos isso de variabilidade genética. Mas lembram, né, nessa época de Lamarck e de Darwin ainda não se falava sobre genética, né? Na época, Darwin não sabia o que era gene, DNA, o que era variabilidade genética, né? Mas ele já observava que os seres vivos eles variavam naturalmente entre si. E esses indivíduos eles enfrentavam, né, pressões do ambiente, né? O que nós chamamos de pressão seletiva e que nem todos conseguiam sobreviver. Aqueles que tinham características mais vantajosas, né, para o ambiente, eles conseguiam sobreviver, se reproduzir, né, e passavam essas características para os seus descendentes. Esse é o processo que o Charles Darwin chamou de seleção natural. Ou seja, o ambiente ele vai atuar como um filtro, ele vai selecionar aqueles que são mais adaptados. Para a gente compreender melhor essa teoria do Charles Darwin, vamos comparar o mesmo exemplo, né, das girafas, mas agora pelo olhar do Darwin. Para Darwin, as girafas elas já nasciam com tamanhos de pescoço diferentes. Isso por causa da variabilidade natural, né? Então, existia girafas com pescoço menor, mais longo, existia uma diversidade de pescoço de girafas. E em períodos, né, de escassez de alimento, as girafas que tinham pescoço mais longos, elas conseguiam se alimentar melhor e sobreviver, certo? Concordam? Só que essas girafas sobreviventes, elas se reproduziam e deixavam descendentes que herdavam essa característica do pescoço longo. E com o tempo, né, os pescoços longos se tornaram mais comuns naquela população. Vocês conseguiram perceber essa diferença, né? Para Lamarck, o pescoço crescia por conta do uso, né? Se usava demais, se esticava demais aquele pescoço. Então, a girafa, né, passava essa característica, seria transmitida para a prole. Já para o Darwin, o pescoço ele variava, né? Existia uma diversidade de pescoço e o meio ambiente ele acabou selecionando aqueles organismos, né, aqueles indivíduos que eram mais adaptados, que tinham o pescoço longo. Só que nem Lamarck, nem Darwin conseguiram explicar como é que essas características elas eram herdadas. Como é que essas características eram transmitidas para as proles? Porque a genética ela ainda não era conhecida na época do Lamarck e do Darwin. Essa resposta, né, da variabilidade genética, ela só veio depois, com o que chamamos, né, da teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. O neodarwinismo ele surgiu no século XX e ele uniu as ideias do Darwin com a genética de Mendel. E essa teoria, ela explica algumas coisas, né? Primeiro que ela vai explicar que essas variações entre essas diferenças, né, entre os seres vivos, elas acontecem por mutações e recombinações genéticas. Tem um vídeo aqui no canal do YouTube que vai tratar mais a fundo sobre o neodarwinismo, certo? O objetivo nesse vídeo é a gente trazer um pouco sobre as teorias sintéticas, né, da evolução, mas tem um vídeo aqui no canal que vocês podem
assistir, que vai falar um pouco mais sobre o que é mutação, recombinação genética, certo? Uma outra questão que o neodarwinismo traz, que é importante, é que essa variabilidade cria indivíduos diferentes dentro de uma população. E isso graças, né, àquelas variações, né, que são as mutações e recombinações genéticas. E a seleção natural, ela é um fator importantíssimo também, porque ela vai atuar sobre essa variabilidade genética. A seleção natural, ela vai selecionar os indivíduos mais adaptados. Ou seja, né, agora com o neodarwinismo e a teoria sintética da evolução, conseguimos explicar como é que surgem essas diferenças entre os organismos, né? Como é que essas características elas são herdadas, elas são passadas, né? E hoje a gente sabe isso por conta da genética, né? E como é que elas são selecionadas? A gente sabe que essas características são selecionadas por conta da seleção natural. Então, a teoria sintética da evolução, né, ou o neodarwinismo, ela é a junção da seleção natural de Charles Darwin com a genética de Mendel, mas os conhecimentos modernos, né, da genética, né, sobre genes, DNA, mutação, né, e a hereditariedade. E essa união nos permite entender, de fato, a origem da variabilidade e como é que ela é transmitida.